Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser bem rápido, não vou cansar vocês. Amém? Eu sei que as horas já foram embora. Eu prometo para os irmãos que no máximo em 10 minutos, pastor, a gente vai estar encerrando. Pegue a palavra do Senhor nas mãos. Amém? Abram lá no Evangelho de João, no capítulo 7, do verso 37, 38. Eu já vou fazer minhas considerações ao nosso pastor Anderson, meu amigo, pastor presidente desta igreja. Amém? Mas aproveitei os irmãos que estão em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: João, o evangelho amigo de Jesus, o mais moço entre os 12, escreve o evangelho e fala assim para nós, através do Espírito Santo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Podemos assentar, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero louvar a Deus nesta oportunidade. Eu quero louvar a Deus pelo nosso pastor Anderson. E é uma honra, é uma alegria de nós, na noite de hoje, estarmos participando deste culto de louvor ao nome do nosso Deus, mas também pela vida do nosso pastor Anderson. Irmãos, quando eu cheguei aqui na obra, eu tinha 9 anos de idade, o pastor Anderson tinha 12 anos de idade, e já se passaram alguns anos. Ele é 3 anos mais velho do que eu, mas é uma alegria, durante esses anos que se passaram, ver Deus trabalhando na vida do nosso pastor. Amém? E Deus, essa caminhada, acrescentando tantas coisas. Não foi fácil, irmãos. Aos irmãos que estão chegando, filiando a Igreja Brasil para Cristo hoje, parece que foi fácil ao pastor chegar aonde ele está. Mas tudo tem uma caminhada, tudo tem uma experiência e tudo está no controle de Deus. Então, durante esses anos, eu tenho visto Deus operar e abençoar a vida do nosso pastor. Amém? O nosso trabalho, irmãos, que nós dávamos para o nosso pastor presidente de honra, era jogar bola. Esse era, Patrícia, me entrega. O nosso trabalho não é esse, pastor. Era jogar bola, não é esse, pastor Anderson. O pastor Anderson gostava de uma bola, não era como o nosso pastor Júlio, que era atacante, amém? Oficial, camisa 10 aqui com o Batão. Mas o nosso trabalho na época era jogar bola e não tinha essa liberdade que se tem hoje. Muitas coisas mudaram, graças a Deus, irmãos. Mas fomos jovens abençoados, amém? E gravamos, quando eu comecei, os adolescentes que estavam aqui ali, os obreiros, era o grupo Renascer, é isso? E tivemos alguns líderes abençoados, e o ano foi passando, o tempo foi passando, e esse está aqui, um homem de Deus, tocado por Deus, uma família abençoada, louvando a vida da Simone, amém, toda a sua família. Então, uma alegria imensa. Nós estamos hoje adorando a Deus e agradecendo a Deus, pastor, pela sua vida. Muito obrigado por tudo, nas horas difíceis da minha vida, amém, o pastor esteve comigo, me auxiliou, e quando ele tem para a gente se ajustar alguma coisa, não é porque a gente é amigo, irmãos, e a gente chega, ele senta comigo, e nós se alinhamos, amém, ele conversa comigo algumas coisas, porque só amigo pode conversar com um amigo. Tem muitas coisas que a gente abre para algumas pessoas, e aí aquilo é levado ao vento. Mas eu louvo a Deus que o nosso pastor nos vê como amigo e muitas vezes, querido, como ser humano que é. Às vezes as pessoas acham que o pastor é um homem de aço, que não tem dificuldade, que não tem dores, que durante sai 10 horas da noite, à meia-noite, vai chegar 4 horas da manhã em casa para trabalhar às 6 horas. E tem que estar aqui no culto da noite.
tem que estar com um sorriso, pregar a palavra de Deus, amém? Então não é fácil. Ora pelo seu pastor, amém? Isso que está acontecendo aqui é um reconhecimento. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Queridos, prestem atenção aqui, que eu vou ser rápido. Pode escutar minhas músicas, foi embora, pode ser que nem o pastor Lando Máximo, não. Não caiu eu. Pastor Lando Máximo, ele se perde, ele falou, né? Já prefiro. Queridos, a Bíblia vai nos dizer, através do Evangelho de João, que havia uma festa em Jerusalém, chamada a festa do tabernáculo, ou em hebraico quer dizer Sucote. Esta festa, ela já vinha se perpetuando por muitas gerações já no Antigo Testamento. Amém, queridos? Era uma tradição dos judeus se reunirem durante 7 dias para fazer a festa do tabernáculo, a festa da cabana, aonde o povo hebreu ia celebrar a Deus, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque durante 40 anos o povo peregrinou no deserto, porque Deus, através da sua mão forte, usando um dos maiores pastores que a terra já pôde ver, chamado Moisés, um homem, querido, que foi preterido. Quem olhava para Moisés, de forma nenhuma acharia que aquele homem, de uma forma assombrosa, foi cuidado por Deus desde o seu nascimento, porque foi dado um dito ao faraó da época que todo menino judeu, hebreu que nascesse, teria que ser exterminado e conservasse só as mulheres hebreias. Mas Deus já tinha um cuidado na vida desse grande líder, desse grande pastor, porque a Bíblia diz que a mãe cuidou desse menino até os 3 meses de idade, tentou esconder, mas o menino estava desenvolvendo, o menino estava crescendo, e não tinha mais como esconder o menino, e havia um decreto de morte. Mas aí, querido, Deus muda a situação de morte para uma situação de vida. Glória a Deus. A mãe, agora desesperada, coloca o menino dentro de um cestinho, e Deus lá do alto está olhando. Eu tenho um plano na vida desse menino. O faraó quer matar, o mundo quer matar, os soldados estão perseguindo, mas eu estou cuidando, eu estou zelando, eu estou protegendo, porque eu tenho algo grande a realizar na vida desse menino. A Bíblia diz que a mãe coloca, João Queiroz coloca o menino dentro de um cestinho e coloca dentro do rio Nilo. Queridos, os irmãos sabem que o rio Nilo não era um rio qualquer. No rio Nilo havia um réptil de mais de 3 metros de comprimento, pesando por volta de quase 1 tonelada, que ficava dentro do rio Nilo. E quem estivesse desapercebido, todas as criaturas que passassem naquele rio, com certeza era engolido pelo crocodilo da época. Mas Deus lá do alto, Faraó tentando matar o exército com uma ordem de matança no Egito para um pequeno judeu, um pequeno menino hebreu. O crocodilo querendo pegar um menino no rio, mas Deus estava com seus olhos de fogo e com sua mão poderosa, guardando a vida daquele grande líder. Aleluia, nos momentos de perigo, nos momentos que aquele menino inocente estava dentro daquele cestinho, Deus estava com as suas mãos poderosas no caminho, guardando e zelando aquele menino, porque aquele menino ia se levantar com mão forte, que Deus ia usar aquele menino como uma ferramenta, que Deus ia levar aquele menino como um pastor, que ia levar aquele menino com autoridade e graça, jamais visto em toda a terra, pastor, aleluia. Assim como aquele menino que olhava para Moisés era um dito de morte, não ia mais, querido, ter uma
parecia improvável, parecia que ele não ia retornar mais para o Egito, mas Deus já tinha separado aquele menino para ser um grande pastor. É como o nosso irmão Batista que disse, e é que muitos nós olhávamos o pastor Anderson, irmãos. O pastor Anderson era apaixonado pela bateria. Lógico, depois da rainha Simone. Pastor Anderson era apaixonado pelo violão, ele dormia. Muitas vezes eu ficava na casa do pastor Nil e ele ficava abraçado com o violão. Dormia. E depois ele inventou de tocar trompete do seu Gilvan. Ele falou, agora eu vou, lembra, pastor? O trompete dele, logo quando essa começou a ensaiar lá. Falou, agora eu mudar, você tem que tocar bateria, você tem que tocar guitarra, você tem que tocar baixo, agora eu vou passar para o trompete. Não é isso aí. Trompete não tem aquilo ali. Trombone que vara. Não, o vídeo é gigante desse tamanho. E quem olhava para um jovem, um adolescente, era improvável. Tocando bateria, tocando guitarra a vida inteira. A pastora começou acho com 5 anos de idade, começou a tocar na igreja. E quem olhava era improvável aquele menino surgir para alguma coisa no ministério. Parecia que não ia fluir, parecia que não ia acontecer, parecia que as lutas iam sucumbir, parecia que esse menino não ia ter compromisso ou se envolver no ministério. Mas Deus lá do alto já tinha traçado um plano para a vida do pastor Anderson. O tempo pode passar como passou na vida de Moisés. Moisés cresceu, ficou dentro do palácio, ia se tornar um faraó, mas Deus já tinha outro plano. Pastor Anderson, na época, queria ser jogador do Corinthians. Que tristeza. Ele queria ser um jogador de futebol, mas Deus já tinha um outro plano para a vida dele. É improvável hoje que olha, vê ele aqui sentado alinhado. Nós olhamos e dizemos, não, esse menino não vai chegar, não vai ser um presbítero, não vai ser um pastor, porque ele gosta muito de tocar, ele está envolvido na banda, junto com Douglas, Renato, Ismael e outros que já passaram por aqui. Só que lá no alto Deus tinha um plano traçado. O tempo foi passando, Moisés mata o egípcio, corre para o deserto, 40 anos ele fica lá. E Deus vai dando experiência para aquele homem de 40, agora ele tem 80. E daqui a pouco ele está cuidando das ovelhas do seu pai. Ele olha de longe, ele vê uma sarça pegando fogo e não se consumia. Era normal, é normal no deserto a sarça pegar fogo e consumir. Mas só que aquela sarça, aquele dia, não estava se consumindo, ela ardia, ela pegava mais fogo, e ele olhava e ela pegava mais fogo, e ele olhava aquela árvore, aquele arbusto, ela não se consumia, e a glória foi enchendo aquele arbusto, e ele começou a olhar e disse, alguma coisa sobrenatural está acontecendo naquela sarça, porque eu estou vendo um fogo diferente, eu estou vendo um poder diferente, eu estou vendo algo sobrenatural, não é miragem. Aleluia, o sol não está me dando miragem, alguma coisa extraordinária está acontecendo. A Bíblia diz, o maior líder, depois de Jesus, é lógico, quando ele chega próximo daquela sarça, ele olha, e uma voz está de dentro daquele fogo dizendo, Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar aonde você pisa é lugar santo. Não é santo porque a árvore estava, querido, era uma árvore. Ficou santo porque a glória do Senhor estava habitando naquele lugar, naquele deserto. Aleluia, este lugar nesta noite, aleluia, é um lugar santo, é um lugar separado por Deus. Não é porque nós estamos numa festa, num culto de ação de graça, que a glória do Senhor não está aqui, que a presença do Senhor não está aqui, que o Filho não está aqui, que o Espírito Santo não está aqui. Sim, Ele está aqui nesta noite nos chamando, aleluia, como chamou o pastor, como nos chamou para uma grande missão. Aleluia.
dia a glória do Senhor apareceu com o pastor Anderson e disse: Anderson, deixa tudo isso, filho. Você tem me servido com graça, com amor, com dedicação. Anderson ficava dentro do quarto, irmão, muitas vezes tocando, ensaiando, se esperando para ser um bom músico na casa do Senhor. Mas um dia a sarça do Senhor, a glória do Senhor apareceu e disse: filho, chegou o momento para eu te trazer para o ministério, porque o tempo do teu pai vai passar. E a geração do pastor Anderson, os ancestrais dele, querido, são de pastores, de homens de Deus, e que olhar e falar: não, esse a promessa vai ficar pelo caminho, esse a promessa não vai ser realizada, esse vai ficar abraçado com uma bateria, uma guitarra, mas Deus está olhando lá no céu. Aleluia, eu tenho um propósito, eu tenho algo a realizar na vida do pastor Anderson. Ele vai dar continuidade na geração presente, na geração que está vindo. Será uma geração, vai continuar sendo uma geração de pastores, de homens de Deus, de líderes, cheios. Quem acredita nisso, irmãos? Tem muita gente, eu vi isso, acredite. Eu vi na casa do meu avô, o meu avô que ele se perdeu na bebida, os filhos dele morreram na bebida e foi passando para os netos, acredite. Isso passa de geração em geração. Se não tiver Jesus na família, na casa, mas nós vamos proferir uma palavra ainda profética por alguém lá atrás, dizendo: toda a minha casa, toda a minha geração será uma geração de pastores, de homens de Deus. Eu acho que você não entendeu, não é só para o pastor Anderson, é para a tua casa, irmão. A tua casa não vai perecer, a tua geração não vai perecer, a tua casa será cheia da graça, da presença. A arca do Senhor está lá na tua casa e vai perpetuar por gerações até que Jesus volte. Ela vai levantar pastores, missionários, pregadores, pessoas que levam a palavra do Senhor a sério, missionários, dirigentes do seu coração, irmãos que ficam lá na porta, irmãos que ficam aqui no altar, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E aí começa a festa do tabernáculo no deserto, em agradecimento a Deus. Por quê, presbítero Daniel? Eu já vou ensinar. Não havia casa no deserto, não tinha como. Quando o pastor Moisés vai arrebanhando mais de 1 milhão de pessoas no ar no deserto, eles montavam algumas tendas, algumas barracas no deserto. E, querido, durante 40 anos, o povo de Israel viu o cuidado de Deus. Qual era o cuidado de Deus? Não faltava comida e não faltava água. Mesmo no deserto, irmãos, não faltava comida e não faltava água. Durante o dia, Deus cobria aquele povo com uma nuvem, para que o corpo deles pudesse ter, querido, a temperatura normal. Porque no deserto, querido, lá no deserto do Oriente Médio, é mais de 55 graus durante o dia. Só que Deus, querido, vinha com as tuas mãos, as mãos poderosas, e trazia uma brisa suave. Querido, eu não sou o deserto que você está passando, que você está atravessando, mas o Espírito Santo de Deus está falando, está soprando uma brisa suave sobre o teu deserto. Aleluia, durante a noite era frio de 0 graus, mas durante a noite Deus mandava uma coluna de fogo e aquecia aquele povo no deserto. Talvez a tristeza, a angústia, as decepções da vida, aleluia, está apagando a chama do seu coração e a sua fé. Aonde o diabo está dizendo: olha, não tem mais jeito, não tem mais saída. Parece que a chama do Espírito Santo está apagando dentro do seu coração, mas Deus está descendo no seu coração nesta noite, está soprando vida nesta noite. Deus está descendo, Deus está soprando a cinza, Deus está querendo apagar no teu altar. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Está parecendo que vai apagar, mas não vai apagar, porque o Espírito
Deus pela manhã mandava o maná, o povo comia. E quando precisava de água, Deus provia. Então eles pegaram essa festa, 7 dias. Eles saíam das suas casas e faziam as suas tendas no jardim de casa. Levavam comida, levavam frutas e adoravam Deus de Israel nos céus, dizendo: Senhor, muito obrigado, que no deserto da minha vida o Senhor proveu todas as coisas. O deserto onde o povo ficou 40 anos, imagina, irmãos, 40 anos no deserto, todos os dias tinha a provisão de Deus, todos os dias Deus cuidava do povo, todos os dias Deus estava protegendo, todos os dias Deus estava zelando, todos os dias os seus inimigos caíam por terra. Mas no deserto é difícil, mas Deus está cuidando, é difícil, mas Deus está zelando com a sua promessa, está querendo pensar no fato, mas Deus está cuidando do seu povo. Chegou a festa dos tabernáculos. E aí no versículo 37, já no Novo Testamento diz que no último dia, o grande dia da festa, nós estamos em festa aqui nessa noite, irmãos. E havia uma expectativa dos fariseus, dos escribas, dos discípulos, dos familiares de Jesus. Cadê ele? Cadê Jesus? Os seus discípulos que já estavam por lá. Jesus disse para os seus parentes que nem acreditavam nele. Se você ver o texto inteiro, você vai ver que os seus irmãos censuram Jesus. Nem a família de Jesus acreditava que ele era o Messias. Vocês acreditam nisso? Eles censuram Jesus e Jesus fala assim: não é o meu tempo, não é a minha hora. Vocês podem subir para a festa, porque daqui a pouco eu vou aparecer lá. E foi passando o domingo. Cadê Jesus na festa? Jesus não aparece. E há uma expectativa de todo mundo. Terça e segunda-feira, cadê Jesus? Jesus não aparece. Na festa onde Jesus não está, irmão, é difícil. Na casa onde Jesus não é convidado, é difícil. Mas quando Jesus é convidado e Jesus se faz presente na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, coisas extraordinárias acontecem. Quando chega no meio da festa, no grande dia, no ápice da festa, Jesus aparece. Aleluia. E diz: aquele que tem sede, venha e beba da água, da fonte que eu venho para te dar. As pessoas ficaram olhando para Jesus. Que fala é essa? O que Jesus está querendo dizer? Tem tantas fontes, tem as fontes de Jacó, tem as fontes de Isaac, tem tantas fontes aqui em Jerusalém. Mas ele diz: aquele que tem sede, venha, pode vir que eu tenho água para te dar. Essa água que eu te der, nunca mais vocês vão ter sede. Vai correr uma fonte de água viva dentro de vocês. Sabe o que é uma fonte de água viva jorrando, irmão? Jorrando, traz vida, traz esperança, mata a sede de muitas pessoas. Jesus está dizendo: vem, vem, aleluia. Neste mundo tem muitas fontes, mas eu sou a fonte verdadeira. Quando Jesus chega no poço de Jacó, ele fala para a mulher, diz para a mulher: mulher, dá-me de beber dessa água. A mulher recusa. E Jesus fala para a mulher, dizendo: mulher, se tu soubesses a quem está te pedindo água, tu me pediria água, e eu te daria água que nunca mais você vai ter sede. Que água é essa, irmão? Vamos se colocar de pé, por favor. Que água é essa? Que água é essa, querido, que nos enche, que nos sacia, que nos traz alegria? Eu estou tomando essa água aqui, ó. A
ela é cristal. Tem várias marcas. Amanhã pode terminar algo aqui. Eu vou sentir sede de novo. Só que essa água, querido, não é a mesma água que Jesus nos dá aqui nessa noite. É uma fonte de água viva e te traz vida. Eu quero ver uma planta viver sem água. Eu quero ver o nosso corpo é constituído com mais de 70% de água. Por isso que Jesus está falando: se vocês beberem dessa água, vocês vão ter vida e vida em abundância. Lá fora há muitas fontes. O meu pai ficou 12 dias internado. 12 dias. Ele disse assim: eu acho que eu bebi uma água que não era filtrada. Eu fui na empresa e a empresa lá não tem, querido, filtro. É uma captação direta do morro até o tanque e depois vem um filtro. Agora imagina, irmão, 12 dias, uma infecção intestinal, quase morreu. Só que Jesus, querido, a água que Ele nos dá é para vida e vida em abundância. Eu sou a fonte de água viva. E a fonte que eu te dou aqui nessa noite é uma fonte de vida. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Jesus, Tu és a fonte de água viva, Senhor. Fonte essa, Senhor, inesgotável. Fonte essa, meu Deus querido, que não há aqui nessa terra. Senhor, naquele grande dia da festa dos tabernáculos, Senhor, o Senhor Jesus apareceu, Senhor, naquela festa, dizendo: eu sou a fonte de água viva. Senhor Deus, o Senhor está aqui, Senhor. Tu és a fonte, Senhor, desta igreja. Tu és a fonte para este povo. Tu és a fonte para o pastor Anderson, Senhor. Que nos momentos de luta, de sequidão, nos momentos de dor, nos momentos de deserto, Senhor, o Senhor vai estar sempre, Senhor, saciando a sede da tua igreja, a sede do teu povo. Senhor, a água deste mundo, Senhor, nos leva, Senhor, a ter uma morte física e espiritual, mas a tua água, Senhor, a tua fonte é uma fonte de água viva, é uma fonte de esperança. Senhor, eu quero te louvar, Senhor Jesus, nessa noite. Senhor, muito obrigado por tudo. Senhor, sacia, Pai, a sede de muitas almas aqui nesta noite. Senhor Deus, que vidas, ó Pai, que precisam, Senhor Deus, que do alento do Senhor, que precisam que o Senhor entre no deserto desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Meu Deus, me parece, Pai, que a sequidão é enorme, que a sequidão do deserto não vai acabar, mas o Senhor, meu Deus, como ouviu o choro do menino, Senhor Deus querido, o Senhor do alto céu bradou: Senhor, aleluia, como diz para a mulher, você não vê, a fonte está aí do teu lado, vai, pega a água e dá de beber a criança. O Senhor cuidou de Ismael no deserto, o Senhor vai cuidar do pastor Anderson e da igreja, o Brasil para Cristo aqui na cidade de Cubatão. Parece que estamos atravessando o deserto, Senhor, parece, Senhor, que não vai ter saída, parece, Senhor Deus, que não vai surgir, Pai, uma fonte no meio do deserto, mas o Senhor está falando conosco nesta noite, nessa grande festa da noite de hoje. Eu estou me posicionando dizendo: eu sou a fonte de água viva da Igreja Brasil para Cristo na cidade de Cubatão. Não vai faltar água, não vai faltar milagre, não vai faltar resposta, não vai faltar batismo com o Espírito Santo, não vai faltar cura, não vai faltar empregos nessa casa, não vai faltar pastores, não vai faltar músico, não vai faltar a minha noiva, porque eu tenho cuidado desta igreja, eu tenho cuidado deste povo, porque eu sou a fonte desta casa, deste lugar que o Senhor nos revela. Senhor, abençoe o teu povo nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo, pois tu és a nossa fonte de água viva. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.